Oi, gente, boa tarde, né? Tudo bom? Então, vamos Boa dar tarde. continuidade aos nossos estudos, né? A gente vai continuar como a gente estava vendo, capítulo 2, que se chama A Separação e a Expiação, né? A gente vai começar do parágrafo 5, não, parágrafo, agora já esqueci, parágrafo 5, né? Que é a função do trabalhador de milagres, né? E aí eu vou pedir para Fernanda ler o parágrafo 1, que começa antes que os trabalhadores, né? Por favor. E aí você lê da sentença 1 até a sentença 4. Quando chegar na 5, você para. Conseguiu entender? Não esquece que você tem que ligar o microfone, tá, Fernanda? Pode ler? Sim, por favor. Antes que os trabalhadores de milagres estejam prontos para empreender sua função neste mundo, é essencial que compreendam inteiramente o medo da liberação. De outro modo, podem inadvertidamente fomentar a crença em que liberação é aprisionamento. Uma crença que já prevalece muito. Essa percepção equivocada surge, por sua vez, da crença em que o dano pode ser limitado ao corpo. Isto acontece em função do medo sobre repetício, sobre repetício de que a mente pode ferir a si mesma. Nenhum desses erros é significativo, porque as criações equivocadas da mente, na realidade, não existem. Esse reconhecimento é um instrumento de proteção muito melhor do que qualquer forma de confusão de níveis, porque introduz a correção no nível do erro. Tá bom aí, Fernanda, por favor. Tá bom. Deixa eu ver uma coisa aqui. Isso. Então, eu vou fazer que nem a gente faz. Espera aí que é isso. Eu vou fazer que nem a gente faz, eu vou ler uns pedacinhos e a gente conversa. Então, a gente vai ler a função do trabalhador de milagres. Então, esse pequeno pedaço, né, esse pequeno trecho, ele está querendo nos orientar da ideia de qual é a função do trabalhador dos milagres, né, que seria a nossa função, né, que a gente não é um trabalhador do milagre, até fazer brincadeira, né, milagreiro, a gente virou milagreiro, então eu tenho que aprender como é que é a nossa função. Então, fala assim, ó. Antes que os trabalhadores de milagres estejam prontos para empreender sua função nesse mundo, ou seja, nesse mundão que nós vivemos, né? É essencial que compreendam inteiramente o medo da liberação. Aí ele fala assim: de outro modo, podem inadvertidamente fomentar a crença em que a liberação é aprisionamento, uma crença que já prevalece muito. Peraí que tem uma... Tá dando uns barulhinhos aqui, por isso... Então, aí alguém quer fazer algum comentário? Aqui. Sobre isso? O que vocês entendem medo da liberação? Né? Porque, na verdade, ele deve explicar melhor, mas seria bom a gente até pensar sobre isso. O que vocês entendem? O que é medo da liberação? Eu vou ler de novo o trecho, porque essa é outra forma. A gente estava acostumado, tudo bom, mas acostumado àquele último capítulo que a gente viu, né? O último pedaço que a gente leu. E agora a gente está em outro, que é a função dos trabalhadores do milagre, né? Então, ali fala assim, ó. Antes que os trabalhadores de milagres estejam prontos para empreender sua função nesse mundo, né? Seria qualquer pessoa, né? É essencial que compreendam inteiramente o medo da liberação. De outro modo, podem inadvertidamente fomentar, né? Ou seja, fomentar é como se ele fosse aumentar, né? No sentido de desenvolver mais ainda, né? Isso ele quer dizer nesse sentido assim, né? A crença
em que a liberação é aprisionamento, é ficar preso, né? Aí ele fala assim, uma crença que já prevalece muito. Essa percepção equivocada surge, por sua vez, da crença em que o dano pode ser limitado ao corpo. Leila, por favor. Seu microfone. Então, eu entendo que essa liberação é um medo mesmo que a gente tem, né? Nós temos medos. Enquanto a gente não olhar para isso de verdade dentro de nós mesmos, né? Isso aí prevalece dentro da gente. A conscientização de que temos medo. Olhar para isso com amor, acolher isso no coração com amor e aprender a liberar isso também no amor. Eu entendo dessa forma. Muito bom. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu vou ler mais um pouquinho, porque daí às vezes a gente vai entender melhor aonde ele quer levar a gente com essa ideia de medo da liberação. Estou falando do texto aqui, tá? Ele fala assim, ó. Isso acontece em função do medo subrepetício de que a mente pode ferir a si mesma. Ou seja, um medo falso, um falso medo, né? Que a palavra em si significa, né? Essa palavra subrepetício, feito às escondidas, é fraudulento, né? Nenhum desses erros é significativo porque as criações equivocadas da mente, na realidade, não existem. Aí ele fala assim, esse reconhecimento é um instrumento de proteção muito melhor do que qualquer forma de confusão de níveis, porque introduz a correção no nível do erro. Eu vou continuar lendo aqui, ele fala assim, é essencial lembrar que só a mente pode criar e que a correção pertence ao nível do pensamento. Aí ele fala assim, ampliando uma declaração anterior, o espírito já é perfeito, né? Ele fala assim, portanto, não requer correção. O corpo não existe, exceto como instrumento de aprendizado para a mente. Esse instrumento de aprendizado não está sujeito a erros próprios, porque não pode criar. É óbvio, então, que introduzir a mente a desistir de suas criações equivocadas. É óbvio, então, que induzir a mente a desistir de suas criações equivocadas é a única aplicação da capacidade criativa que é verdadeiramente significativa. Isso aqui é um resumo bem pequeno, mas é um resumo bem interessante daquilo que a gente está estudando. Né? Eu acho que agora, com o que a gente andou estudando para trás e dando uma olhada, né, dá para fazer um resumo interessante. Ou seja, como a Leila iniciou, a gente tem o medo danado, o medo de ser livre, o medo da luz, o medo de Deus, o medo de se reconhecer como um ser, como um espírito que somos. Isso é medo. É incrível isso, né? E é incrível porque a gente já entendeu isso na mente, mas a gente não consegue estar nessa situação, viver dessa forma, sentir dessa forma, né? E isso, então, quando a gente observa, como a própria Leila diz, observa essas sensações, né? Assim, que estou ansioso porque eu estou com medo, eu não quero me liberar, eu não quero ver, na verdade, a graça, né, de estar em plenitude ou em calmaria, né? Essa é a ideia, né? Que a liberação é essa, se dar conta, como ele fala, de que o corpo ele está sentindo aquilo, aí a gente tem essa sensação, né? Porque né, a gente está ligado ao mundo da forma, mas não tem nada a ver com isso. E aí é muito importante, porque daí a gente consegue se desligar do corpo, a gente começa a se perceber fora disso tudo, né? Se é mais ou menos isso que eu entendi né, quando a Leila disse, a gente vai se dando conta que o corpo ele pode ficar numa tranquilidade, ele pode ficar mais pacífico, mais tranquilo, né? E a gente observar o medo. E aí a ideia de que a gente vai entendendo que esse medo é esse medo da liberação. Né? Liberação do quê? Da mente errada. Os pensamentos equivocados, da ilusão que vive. Que fala aqui, ó.
O corpo não existe, exceto como instrumento de aprendizado. Esse instrumento de aprendizado não está sujeito a erros próprios, porque ele não pode criar. Então, o nosso corpo ele não criou nada, ele não cria nada. É óbvio, então, que induzir a mente a desistir de suas criações equivocadas, né? Ou seja, a nossa mente equivocada de pensar de forma ilusória, de viver a pegada, né? O viver dessa forma mental no medo, né? Seria mais fácil falar desse jeito, né? É a única aplicação, né, da capacidade criativa que é verdadeiramente significativa. Eu não sei se eu fui falando assim, mas eu acho que com a leitura deu para entender ou ficou alguma dúvida? Eu vou ler de novo todo esse texto, assim, vou tentar ser um pouco pausar esse parágrafo inteiro, e aí, se não ficar nada, a gente continua no segundo. Olha, ele fala assim, ó. Antes que os trabalhadores de milagres estejam prontos para empreender sua função nesse mundo, é essencial que compreendam inteiramente o medo da liberação, né? Então, a gente já entendeu. Ou seja, aqui ele usa a palavra o medo da liberação, mas a gente pode botar como um adendo a ideia da separação, né? Que a separação é o inverso, né? Quando a gente olha liberação e separação. Mas, no fundo, a capacidade, a sensação é muito semelhante. O medo da liberação é a sensação de separação. Poderia dizer isso, né? Tá? Aí ele fala assim, de outro modo, podem inadvertidamente fomentar, ou seja, aumentar ainda mais, né, a crença em que a liberação é aprisionamento, uma crença que já prevalece muito. Aí ele fala assim, essa percepção equivocada surge, por sua vez, da crença em que o dano pode ser limitado ao corpo, né? Aí ele fala assim, isso acontece em função do medo subrepetício, ou seja, um medo equivocado, um medo fraudulento, de que a mente pode ferir a si mesma. Aí ele diz assim, nenhum desses erros é significativo porque as criações equivocadas da mente, na realidade, não existem, né? Então, a gente entende que todo o pensamento que não é unificado com Deus, que ele não tem a presença do Espírito ali, ele é um pensamento falso, ele é em verdade. Embora a gente, às vezes, possa achar que ele é muito real. Aliás, a gente acha que ele é muito real porque a gente sente a reação no corpo. Por isso que a gente acha ele muito real, né? Por isso que o corpo ele tem essa função, ele consegue nos trazer esse jogo entre a forma e a não forma. Daí ele fala assim, papapá, peraí que eu peguei aqui, nenhum desses erros é significativo porque as criações equivocadas da mente na realidade não existem. Esse reconhecimento é um instrumento de proteção muito melhor do que qualquer forma de confusão de níveis, porque introduz a correção no nível do erro, né? Ou seja, se a gente não começa a entender que nossa mente é uma mente equivocada, e aí a gente coloca ela sempre separado de nós, começamos a colocar ela sempre no mesmo nível, num nível em que podemos perceber as coisas, né? A gente não se agrega a ela. Seria essa a ideia que eu entendi, né? Aí, vamos lá. É essencial, papapá. Aí ele fala assim, ampliando uma declaração anterior, ó, o espírito, né? Ele está dizendo, o espírito já é perfeito, né? Então, que é quem deve, na verdade, usar o corpo, ou se manifestar através dele, né? E, portanto, não requer correção, né? O espírito é algo símbolo, como se fosse a ideia do Filho de Deus, né? Uma partícula do Filho de Deus, né? Aí, assim, o corpo não existe, exceto como instrumento de aprendizado para a mente, né? Porque a mente equivocada ou a mente certa, ela usa do corpo, né? Então, quando a gente usa a mente certa, ele serve de instrumento de aprendizado para a mente, ou seja, quando a gente usa o espírito, usa o corpo e usa a mente de forma correta, ou induz a mente a buscar a forma correta, ele está usando de forma certa, né? Aí ele fala assim, esse instrumento de aprendizado não está sujeito a erros porque não pode criar, né? Então, o corpo, ele não cria nada, ele é só um instrumento. Isso a gente tem que começar a entender e se sentir assim, né? Gente, é importante entender assim que quando a gente fala um instrumento,
né? Porque às vezes pode levar assim, então eu não vou mais pentear o cabelo, não vou escovar os dentes, não vou buscar, às vezes, se eu quiser mudar o meu corte de cabelo porque eu acho que eu fico mais bonito, ou mais, né, isso. Ou seja, isso a gente tem que lembrar que não há problema, né, de a gente talvez colocar um enfeite no corpo que a gente acha legal, né? Ou seja, não é tratar ele como uma coisa desprezível, mas entender que, pelo contrário, ele pode ser extremamente útil quando o espírito atua através dele, né? Daí ele fala assim, é óbvio então que induzir a mente a desistir de suas criações equivocadas é a única aplicação da capacidade criativa que é verdadeiramente significativa. E aí ficou algum, né? Eu penso que mais para frente, porque são um total de, meu Deus, 18 parágrafos sobre esse assunto, a gente vai entender melhor, né? Mas eu penso que o geral desse primeiro parágrafo deu para entender, né? Ou ficou alguma dúvida? Senão a gente fica nele, senão a gente passa para o segundo parágrafo. Deu? Então tá, Kátia, lê para nós a partir do parágrafo 2 e vai até aqui, vamos dizer assim, a sentença 3 só. Vamos ver o que dá no texto. Da sentença 1, lê a sentença 1, 2 e 3. Então, mágica é o uso da mente de forma criativa, porém equivocada ou não mental. Os medicamentos físicos são formas de encantamentos, mas se tens medo de usar a mente para curar, não deves tentar fazer. Lê mais um, por favor, Kátia, mais uma sentença, Emanuel. O próprio fato de teres medo faz com que tua mente seja vulnerável à criação equivocada. Lê mais um pouquinho, vamos lá para fechar aqui, ó. Estás, portanto, propenso a compreender de forma equivocada qualquer cura que possa ocorrer e como o egocentrismo e o medo usualmente ocorrem juntos, pode ser incapaz de aceitar a fonte real da cura. Eu acho que aí tá bom. Acho que aqui já dá para a gente continuar. Ó, aí, mágica. Vocês lembram que o que é sinônimo da palavra mágica, né? Que aqui ele usa a mágica como ilusão, né? Vocês lembram disso, né? Para a gente entender melhor o texto. Então ele fala assim, ó, a mágica é o uso da mente de forma criativa, porém equivocada, ou não mental, né? Vocês conseguem ver isso na mente de vocês? Entende? Ou seja, a mágica, né, essa ilusão né, é o uso de uma forma criativa, porque da mesma forma que podemos criar algo grandioso, né, na nossa mente, através do próprio Espírito, no sentido de criar a paz de Deus, buscar a paz de Deus, a alegria do ser, por exemplo, né, que tem a ver com essa ideia de mudança da mente, podemos também criar de forma equivocada. Né, criar um inferno dentro da nossa mente, né, para ficar mais fácil de entender. Né? O inferno aqui coloca que é tudo a perturbação constante. Conversa, entra um, sai. Esses dias eu estava pensando que conversa é que nem aquele negócio que você pega quando entra no short, né, aí só fica que você, às vezes, passa o dedo, assim, que tem um monte de coisas que você não tem nenhum interesse, aí você ouve um pedacinho, né? Não é assim, assim é a nossa mente. Ela é cheia de pedacinhos. É um short constante, né? De vez em quando tem um short de 1 minuto, né? Que daí a gente ouve a conversa 1 minuto, e tem os shorts o tempo inteiro. Então essa é a loucurinha nossa, né? Que a gente tem que aprender a diminuir, né? Então ele fala assim, que porém, equivocada ou não mental. Ou seja, vai, né? Estamos viajando, estamos sonhando, como se diz, né? Aí ele fala assim, os medicamentos físicos são formas de, ele colocou assim, entre aspas, encantamentos, mas se tens medos de usar a mente para curar, não deves tentar fazê-lo. Essa frase aí eu acho que todo mundo entendeu, né? Alguém quer explicar ela? Vou ler de novo. Ó. Os medicamentos físicos são formas de encantamentos,
Mas se tens medos de usar a mente para curar, não deves tentar fazê-lo. A Kátia, por favor. Então, eu entendo assim, quando ele fala a palavra mágica, né? Já dá uma ideia assim do que. Presta atenção para o que eu vou falar. Ele está dizendo, presta atenção na continuação da minha escrita, né? E daí ele fala, os medicamentos físicos são formas de encantamentos. Mas se tem medo de usar a mente para curar, não deves tentar fazê-lo. Aí eu vou para o início, onde você deu algumas informações, eu penso que nem estava sendo gravado ainda, eu não me recordo, dos medos que a gente tem, né? Como é que eu vou usar essa mente correta se eu nem acredito que eu estou unida ao Criador, né? Aí eu vou para o remédio. Eu, particularmente, se eu precisar, eu ainda estou nesse lugar, né? Se é algo forte mesmo, que eu não dou conta, eu vou usar. Mas já tem coisas assim, também que eu me coloco à disposição. Eu vou para o meu recolhimento, eu fecho meus olhos e espero que, né, deixo acontecer, né? Como dizem em algum lugar, deixa Deus fazer. Eu sinto dessa maneira. Então, tem tudo a ver com o encantamento ou o desencantamento, né? Se desencantar, sair da hipnose. Porque a cura está dentro, né? É isso que eu consigo falar a respeito. Muito grata. Muito bom. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu penso que a Kátia, ela foi bem... Ah, Leila, por favor. Seu microfone. A mágica aqui é colocada como a ilusão, né? Sim. A ilusão da mental. Então, na prática, no meu dia a dia, nas minhas experiências, eu estou ainda nessa ilusão mental, com certeza, e eu tento não me julgar quando vou tomar a medicação, porque percebo que tá bom. No momento é necessário, mas não quer dizer que vá, né? Estou aprendendo, né? Estou aprendendo ainda a estar no espírito, perceber que aqui dentro, nesse instrumento corpo, né? É o espírito. Eu estou aprendendo. Então, nas minhas experiências diárias, né? Eu percebo quando, às vezes, fico com um lado da mágoa, uma raivinha, um controle. Às vezes eu me vejo assim, querendo controlar, manipular. E aí depois vem os sintomas, né? Aí os sintomas surgem. Tá bom, eles surgem. Então eu vou lá para dentro do meu coração, me internalizo, busco fazer até a meditação. Já tiveram momentos em que eu não pude estar com o celular em nada, que eu pudesse estar ali na prática daquilo, e aí eu traz essa meditação dentro de você, ela está aí dentro das tuas células, né? E aí aquietar e trabalhar isso em mim repetidas vezes, né? Nem sempre a gente está ali disponível com celular, com sinal, não importa, está dentro da gente isso. E essa prática, para mim, tem sido, assim, bastante difícil, eu confesso a vocês, tem sido difícil mesmo. É um aprendizado constante. Então, tenho recorrido, sim, recorrido a esses medicamentos, né? Mas sem me julgar. Leila, começa a chamar de encantamentos, que eu acho que fica mais bonitinho. Esses encantamentos eu tenho me permitido, mas, assim, para mim está sendo, assim, muito bom, porque antes eu não tinha a menor ideia de, no momento, perceber por que aconteceu isso, né?
Ali anestesiava o sentimento por alguma coisa, mas hoje eu já percebo. Ali houve um momento que eu estava querendo manipular. Ali houve um momento que eu fiquei magoada, até entender, trazer para dentro que tudo aquilo que eu vejo no outro nada mais é que meu espelho, né? Eu ainda vou continuar apontando para o outro, né? Esse eu gosto, aquele eu não gosto, aquele eu quero, e aí vai. Então, é isso, Sara. Eu ainda tenho recorrido ao, como que você falou, aos Encantamentos. encantamentos. Gratidão. Não, mas é importante a gente também entender isso, né? E é só um processo, é a ideia de níveis. O nível que eu me encontro, ora eu vou ter que tomar ou não um encantamento. Porque eu ainda não estou num nível em que eu não preciso mais daquele encantamento, né? Que entenda, né? Então é isso. E não, como você disse, não se culpar. Eu acho isso muito... É que a gente não se dá conta, mas olha o grau de entendimento que a gente tem hoje, né? Porque antes, né, eu penso que a maioria tem as suas perebinhas crônicas, né? E antes era sempre de um único jeito, né? Acontecia e você se enrolava e tomava remédio. É porque o problema, parece que a gente está falando contra o remédio. O problema é que é simplesmente colocar mais uma coisa embaixo do tapete. Nós nos acostumamos a isso, né? Então, se a gente começa a falar, não adianta, eu vou fazer isso e vou de novo acontecer isso, né? Então, hoje, a ideia é que quando isso acontece, é porque realmente a gente estava na delusão, a gente não tinha visto aquela ilusão ainda. Consegue entender a diferença? Ela nos pegou, é uma coisa nova, é um conhecimento que a gente não tinha percebido sobre alguma coisa que a gente não via, né? A gente, como eles, eu posso ter o eu da manipulação, mas eu nunca tinha visto aquela manipulação, né? Ou aquele controle. Eu vi outros, mas aquele não. E aí, então é um aprendizado, né? Às vezes acontece disso que vem o sintoma só depois, né? Vem um sintoma aí que a gente se dá conta, né? A ideia é começar devagar a não ter sintomas, para não ter que tomar remédio. Só quando acontece. Cortou o dedo, coisas assim mais simples, né? Mas aquelas coisas que são incômodas, que vêm do nada e ficam ali, né? É isso aí. Tá bom? Vamos ler aqui. Eu vou ler mais um pedacinho aqui. Ele fala assim, ó. O próprio fato de teres medo faz com que a tua mente seja vulnerável à criação equivocada. Esse também. Eu penso que dá para entender isso que a gente estava conversando. Vocês conseguem entender? Aí ele fala assim, ó, o próprio fato, né? Aí ele está falando para nós, de tu teres medo, ele fala assim, né? Faz com que a tua mente seja vulnerável, ou seja, ela fica aberta, ela fica sem proteção alguma à criação equivocada. Vocês conseguem entender essa parte, né? Que é muito comum isso. Quando o medo bate, né? Aí ele fala assim, aí ele diz assim, estás, portanto, propenso a compreender de forma equivocada qualquer cura que possa ocorrer. E como o egocentrismo e o medo usualmente correm juntos, pode ser incapaz de aceitar a fonte real da cura. Alguém quer explicar esse pedaço? A Kátia, por favor. Na verdade, eu tinha levantado a mão, né? Mas tem a ver tudo aqui que eu vi. É que eu achei que tinha ficado para trás, tá bom? Mas pode falar. Não, tudo bem, tá tudo certo. Eu vi assim um gesto de muita humildade nas palavras da Leila, né? Ela está dizendo assim para mim, ó, seja comedida, vá de acordo com o que você consegue, né? Aí, aqui você leu agora a palavra egocentrismo, né? Então, eu vivi uma experiência, nessa época eu estava no budismo, né? E lá eles não falam assim, não tome remédio, não falam, mas eles deixam muito claro o que acontece, né? Então, desde a minha infância, lá por 5 anos, eu me lembro, eu comecei a ter uma dor de cabeça que se transformou numa enxaqueca, porque eu tinha todos os dias, né?
E assim, né, meus pais procuraram um médico e não sei o que essa menina tem, não sei o que, não sei o que. Tá. Aí lá para frente, aos 40 anos, quando eu estava com 40 anos, aliás, aos 38 anos, eu fui conhecer o budismo, né? E eu gostei muito da abordagem deles também. E eu falei isso lá para a pessoa que estava estudando assim como nós estamos em grupo. E daí ela estava falando de sintomas, né? E daí eu falei para ela, né, se você pode me ajudar, assim, porque eu já estou trazendo isso já há alguns anos, né, e não consigo, é só remédio, 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 e assim, o remédio também não curou, porque pelo tanto de tempo que eu uso, né, e é complicado isso. Aí ela falou assim, daí eles me ensinaram, né, eles me ensinaram assim, que para o que você ensina aqui no grupo, né, Sara, para nós, o que nós aprendemos, ela disse assim, isso pode se dissipar a qualquer momento quando você sair do medo de continuar com isso, né, porque daí ela falou assim, você tem vontade de ser curada, né, de se curar, mas na frente da vontade está o medo, porque é todo dia isso, era todo dia mesmo, né? Então aí ela pedia para eu falar o que eu falei agora há pouco, né, para eu fazer daquele jeito, que é o que nós aprendemos aqui no grupo, né? E ela falava assim, deixa que, né, quem sabe tudo vai fazer. E esse quem sabe tudo, para não usar a palavra que ela usou, está dentro de nós. Então, ela fez uma pergunta que eu achei bem pertinente, né? Porque eu trabalhava bastante na época. Ela falou, você tem 10 minutos do dia para você mesmo? Para você ficar com você mesmo? Eu falei, eu tenho, posso dar um jeito, né? Porque era uma correria mesmo. Daí ela falou assim, então, se você não tem 10 minutos para você ficar quietinha com você e com quem é você, você vai continuar assim, ó. A escolha é sua. Ela falou desse jeito, com muita amorosidade, mas falou. Eu falei, pois eu vou experimentar, hein? Aí eu comecei a fazer, nos primeiros 30 dias, deu uma diminuição, e os outros 30 dias, ela foi diminuindo, diminuindo, e eu tirei a medicação no segundo mês, né? Porque eu acreditei naquilo. Eu falei, poxa, está diminuindo. Então, eu vou experimentar tirar a medicação agora, né? Para ver o que acontece, né? E continuei fazendo todos os dias. Então, hoje eu tenho 66 anos, eu não sinto dor de cabeça. Nem dor de cabeça comum, né? Essa que a gente sente porque tomou sol, que a gente fala, né? Eu tomei sol, fiquei com dor de cabeça. Eu comi uma coisa, fiquei com dor de cabeça, né? E aí, essas crenças, conforme eu ia meditando, né? Me aquietando, passava na frente, assim, a crença de que mamão com leite faz mal, manga com leite faz mal, aí vai dar dor de cabeça. Coisas que eu via na infância, né? Entende? E foi interessante, porque até hoje eu não tive nenhuma dor de cabeça. Então, isso para mim significa que aconteceu uma cura, né? Por isso que eu leio aqui, acompanhando vocês aqui, né? E isso para mim é possível, né? Contanto que eu me coloque, que eu tenha disciplina comigo, né? E me coloque, tenha um tempo para ficar com, que eu possa entender, pelo menos que eu possa entender que neste tempo eu estou unido à fonte. Eu não preciso nem acreditar mais no momento, né? Já que é difícil essa crença, né, digamos assim, né? Mas que eu possa entender naquele momento. Esse momento eu dedico a essa união com a fonte, né? Com o nosso Criador. E aí as coisas acontecem, sabe? É isso mesmo. Estou muito grata pelas suas palavras humildes, viu, Leila? Gratidão mesmo. Ó, que nem eu vou ler esse pedacinho assim, né, complementando aquilo, ó. Porque aí ele fala assim, ó, estais, portanto, propenso a compreender de forma equivocada qualquer cura que possa ocorrer. E como o egocentrismo e o medo usualmente ocorrem juntos, né? Ele fala assim, pode ser incapaz o quê? De aceitar a fonte real da cura, que é isso que a Kátia disse, ou seja, quando uma pessoa ela se
propõe a ir em busca dessa fonte real, né? Se dá essa permissão, aí ela consegue a cura. Senão, ela fica incapaz de perceber, de aceitar isso, né? Aí, quer ver, ó? Peraí, parará, parará. Aí ele fala assim, ó, vou ler esse outro pedacinho. Nessas condições, é mais seguro para ti apoiar-te temporariamente em instrumentos de cura físicos, porque esses não podes perceber equivocadamente como as tuas próprias criações. Enquanto persistir o seu sentimento de vulnerabilidade, não deves tentar apresentar milagres, né? Então, assim, ele tá querendo dizer assim, é que parece assim, ó, enquanto persistir o teu sentimento de vulnerabilidade, não deves tentar apresentar milagres. Aqui ele está querendo dizer que se você não for atrás, não apresentarás milagres. Não é, porque às vezes a frase pode induzir assim que, ó, enquanto tu não apresentarás milagres, ou colocar como incapaz. Não. Aqui a ideia é que enquanto persistir o teu sentimento de vulnerabilidade, ou seja, enquanto você se sentir vulnerável, ou seja, tiver medo, tiver ligado à mente equivocada, continuar sendo quem é, que é mais fácil da gente entender, né? Não deves tentar apresentar milagres. Tu não vai tentar. Você nem vai pensar em milagre. É isso que eu entendi. Agora, se alguém entender essa frase diferente, né? Porque é para entender isso, porque a gente tem que entender que o milagre, quem faz milagre, quem faz tudo é o nosso espírito. Cada um tem um espírito individual. Então não existe o espírito do outro a fazer alguma coisa pelo espírito do outro, no sentido de como fosse possível, por exemplo, eu vou tirar o seu medo, né? Não. O medo, cada um tira o seu. Eu posso te ensinar como é que eu fiz ou como eu faço para lidar com o meu medo. Aí eu estou sendo útil para o outro espírito, porque aquele talvez ainda não conheceu aquele pedaço, não sabe aquilo. Da mesma forma como a gente está fazendo aqui. Mas cada um é que faz por si, ninguém mais, né? Mas não quer dizer que não possa se ter cooperação no conhecimento, na informação, né? No aprendizado, né? Que se a gente vê do mesmo jeito, né, que a gente pode entre aspas, se espelhar em algo muito bom, né, nós podemos nos espelhar comumente, como nós fazemos, em algo não muito bom, normalmente em coisa negativa. Então, quando alguém pode ser um espelho melhor para nós, ótimo, ele está nos ensinando alguma coisa, né? Embora o outro também ensine, né, mas o que eu estou querendo dizer aqui é no sentido de contribuição para o valor interno, no sentido de mais de entendimento mesmo, de buscar, de fechar algumas lacunas, é nessa ideia, tá? Leila, lê para nós o parágrafo 3, por favor. Eu já disse que milagres são expressões da mentalidade disposta para o milagre. É essa mentalidade milagrosa significa mentalidade certa. Aquele que tem a mentalidade certa não exalta nem deprecia a mente do trabalhador de milagres ou de quem o recebe. Todavia, com uma correção, o milagre não precisa esperar que a mentalidade daquele que recebe esteja disposta para o que é certo. De fato, seu propósito é restaurá-lo à sua mente certa. É essencial, porém, que o trabalhador de milagres esteja em sua mente certa, mesmo que por um breve período de tempo, ou será incapaz de restabelecer a mentalidade certa em outra pessoa. Legal, né? Eu já disse que os milagres são expressões da mentalidade disposta para o milagre.
E essa mentalidade milagrosa significa a mentalidade certa. É mais ou menos o que eu tinha falado antes. Eu acho que não ficou dúvida disso, né? Aí ele fala assim, ó, aquele que tem a mentalidade certa não exalta nem deprecia a mente do trabalhador de milagres ou a de quem o recebe. Ficou alguma dúvida? Sara, eu gostaria que você explicasse essa frase que você acabou de ler. Ele fala assim, aquele que tem a mentalidade certa não exalta nem deprecia a mente do trabalhador de milagres ou a de quem o recebe. Eu entendo aqui que a ideia aqui é quando você está usando a prática, né? O trabalhador de milagre, ele resolveu usar da ferramenta do milagre, né? Então, quando ele usa dessa ferramenta, ele não está depreciando a sua mente, como ele fala aqui. Ele não está dando valor às suas ilusões equivocadas, aos seus pensamentos equivocados, e nem está depreciando ela, ou seja, porque e ao mesmo tempo ele fala assim, ou de quem o recebe. Então, agora vamos voltar. A ideia assim, qualquer pessoa que usa da ferramenta dos milagres, né, seja, isso não significa nada, esses pensamentos não são meus, ou seja, qualquer uma dessas frases, né, que a gente pode usar aí como uma ferramenta de milagre. Ho'oponopono também. Também, se quiser usar como uma ferramenta, nesse momento você está voltando, o seu espírito está presente. Então você não está se depreciando, você não está ou seja, você não está se deixando levar por todos esses pensamentos equivocados. E quando você está fazendo isso, você também, ao mesmo tempo, ele fala assim, ou de quem a recebe, a mentalidade, ela não está de quem o recebe no sentido, porque você sempre está trocando com alguma coisa, com alguém. Eu entendi dessa forma. Mas se alguém quiser dar um exemplo melhor, né, então ele fala assim, ó, aquele que tem a mentalidade certa, ou seja, o que é a mentalidade certa? Quando a gente está usando as ferramentas, está sendo auxiliado pelo Espírito Santo, ou seja, estamos no momento presente nos lembrando de quem somos, né? Então ele fala assim, quando nós estamos fazendo isso, ou seja, nós não estamos exaltando, né, e nem depreciando a mente do trabalhador de milagres, né? Porque nós somos os trabalhadores do milagre. Então a gente não está depreciando a nossa mente. Ou a de quem o recebe. No sentido assim, eu entendo aí a ideia de que a gente, quando nós não estamos julgando ninguém, quando nós não estamos condenando ninguém, né, no sentido do lado de fora, a gente também não, a gente está usando a mentalidade certa. Eu entendi dessa forma. Quer que eu leia a frase de novo? Aquele que tem a mentalidade certa, né, não exalta nem deprecia a mente do trabalhador de milagres ou a de quem o recebe. Gente, vamos botar um exemplo prático, fácil para a gente entender aqui, né, para entender, pelo menos para me fazer entender. Pensar assim, que a gente antigamente não entendia muito do que nós estamos conversando aqui. Como é que a gente ia para a vida? Para uma conversa, para uma relação, né? Era sempre depreciando, julgando, concluindo. O que tinha na nossa mente, né? Então, vamos dizer assim, assim, botando, né, depreciação. Nossa, olha lá aquela mulher tão linda e eu aqui tão feia, né? Olha aquela pessoa lá daquele jeito tão mais velha que eu e eu aqui que nem uma velha, né? Ó, aquele cara lá, né, ou aquela mulher tão inteligente, né, e eu devia ter estudado, né, depreciando. Ou ao contrário, a pessoa estava lá, nossa, aquela pessoa se acha, hein? Olha ali, mentinha curta, e bababá, ou seja, isso são as conversas nossas, como a gente se tratava, como tratava o próximo, né? Eu penso que tinha até uns pensamentos pior que esse, né? Tipo assim, devia morrer, desaparecer, né? Que a gente
aqueles 5 minutos, né? O feminino, então, quando perde o equilíbrio interno, vai falando, pelo amor de Deus, né? É capaz de matar só com grito, né? Então é isso, gente. É assim que era antes. É isso que ele está querendo dizer aqui. Eu entendi assim. Tá? Tá ótimo. Aí ele fala assim: todavia, como uma correção, o milagre não precisa esperar que a mentalidade daquele que recebe esteja disposta para o que é certo. Agora é a ideia de que eu estou me auto-observando, eu estou tentando fazer o meu trabalho como, como é que ele fala aqui, como um trabalhador dos milagres. A outra pessoa pode ainda estar no mundo ilusório, vivendo no mundo da ilusão. Mas não quer dizer que eu não possa usar da ferramenta do perdão. O outro não precisa aceitar isso que eu penso, isso que eu quero, como a ideia do milagre, de ser um trabalhador do milagre, né? De usar as ferramentas dos milagres, né? Para melhorar a mim mesmo, né? Porque a gente sabe que a gente é unido, né? Então, se eu melhoro ao meu aspecto, né? Ou seja, o meu espírito passa a ser mais presente em mim, estou melhorando a mim e o mundo, e tudo à minha volta. Isso é matemático, gente. Né? É matemático porque a gente não precisa de muita comprovação. É simples. Pensa quando você está em paz e não em paz. Quando você não está em paz, você está em guerra. Quando você está em guerra, o mundo é um caos. Então, isso é a matemática. Qualquer pessoa que comece a melhorar um pouco a si mesmo, muda o mundo. Primeiro muda o seu. Aí aquela coisa é por onda, né? A gente muda em volta. Por isso que até, né, pode mudar um país, né? A gente, como já foi falado, né, algumas coisas são incríveis que acontecem por aí, né? Então é isso, né? Então eu entendo assim. Daí ele fala assim, ó, de fato, seu propósito é restaurá-lo à sua mente certa, né? Ele fala assim: é essencial, porém, que o trabalhador de milagres esteja em sua mente certa, né? Ele fala assim, mesmo que por um breve período de tempo, ou será incapaz de restabelecer a mentalidade certa em outra pessoa. Gente, é isso, né? Acho que é bem real, é bem objetivo aqui, né? Já, acho que a gente já, dentro das nossas conversas, a gente já entendeu, né? Não tem como ajudar o próximo se você não está ajudando a si mesmo, né? É porque antigamente, eu penso que isso era muito comum. Nós adoramos ajudar o próximo sem melhorar a si mesmo. A gente sabe, né, arrumar a vida dos próximos, mas a gente não arruma a nossa. Por isso que está um caos, né? É isso. Então, quando você arruma a sua, você entende que o próximo também tem uma vida desorganizada. É diferente. É muito diferente a visão. Ou seja, você sabe que você é uma pessoa, entre aspas, eu vou botar isso como uma forma figurada, desorganizada, mas você está tentando se organizar. Então, tem algumas coisas em você que já melhoraram, elas estão mais organizadas. Você não é o ó do borogodó, mas você já está melhor. Então, você pode ajudar o próximo naquilo que você sabe, né? Agora, se eu nunca só tenho em teoria, aí é a ideia da teoria, né? Muito do que nós falamos aqui, ou qualquer outro estudo, qualquer outra informação, né? Se ela é só uma teoria, para nós, no sentido de que ela só é uma ideia, aí a gente vai entender a diferença entre ideia e ser a ideia, estar na ideia, viver a ideia, sentir a ideia, né? Quando a gente fala a paz de Deus, né? Mas depois que você começa a trabalhar e começa a entender a ideia e começa a ter pequenos lampejos de paz, quando alguém fala a paz de Deus, você já sabe o que é. Você pode não viver na plenitude da paz de Deus, mas você já entende a ideia. É bem diferente. Ou mesmo quando a gente fala a palavra milagre aqui, eu acho que agora ela já está melhorando dentro da nossa mente a ideia do que é um milagre. Como é que a gente pode fazer realmente um milagre, executar um milagre, né? Deu para entender ou não? Sim. Deu? Kátia? Deu. Obrigada. Gratidão.
Sara, eu tenho uma pergunta para fazer, que está aqui ainda na sentença 2, né? É assim, o que significa essa parte aqui? Ou a de quem o recebe. Ainda não consegui assimilar direito, sabe? Ah, tá. Você está falando aqui aquele que tem a mentalidade certa não exalta nem deprecia a mente do trabalhador de milagres. Eu vou ler desde o início, pode ser que complete. Ó. Eu já disse que milagres são expressões da mentalidade disposta para o milagre. Ou seja, não adianta a gente conhecer na teoria tudo que está escrito aqui, ou outra coisa qualquer que seja que fale de milagre, se nós não estamos dispostos ao viver isso, né? Ou seja, ele fala assim, ó, eu já disse que milagres são expressões da mentalidade dispostas para o milagre. E essa mentalidade milagrosa significa a mentalidade certa, né? Aí ele diz assim, ou seja, o milagre só vai acontecer quando a mente estiver usando das ferramentas do milagre, e aí eu vou usar só as expressões do livro, mas vocês vão entender, ou seja, a gente tem que pedir o auxílio do Espírito Santo, a gente tem que usar a ferramenta, a gente tem que estar sendo testemunha de todos os aspectos que estão acontecendo, então isso são expressões que vão acontecendo, então isso vai acontecer, o milagre vai acontecer, é isso que eu entendi. Daí ele fala assim, aquele que tem a mentalidade certa, ou seja, qualquer um que está fazendo isso, e aí é o nível de cada um, né? O nível de percepção, o nível que nós estamos entendendo, o nosso nível de entendimento. Porque no início a gente ia meio tateando no escuro. É muita escuridão para pouca luz. Muito pouco conhecimento, muito pouca informação para entender. Mas vamos dizer assim que a gente já tem uma ideia mais ou menos da mente certa, né? Pelo menos a gente já tem ideia de que mente certa entre mente certa e a insanidade, né? Aquela coisa da insanidade é uma mente completamente equivocada, e a mente certa a gente vai aumentando ela de acordo com o que a gente vai fazendo, vai trabalhando. Então a gente já tem uma ideiazinha do que é a mente certa. Ele fala assim, aquele que tem a mentalidade certa, que tem algum mínimo de bom senso dentro da mente, que já está buscando esse trabalho, que já está buscando diminuir a quantidade de pensamentos, de julgamentos, de tudo isso, ou seja, ele fala assim, aquele que ele não vai ficar exaltando nem depreciando as coisas. A mente certa não faz isso. Entendeu? Aí ele fala assim, aí ele diz assim, ou a de quem recebe. Quem recebe é porque, como nós somos todos um, quando a gente olha para o próximo, vê o próximo, se nós estamos depreciando, é aquilo que eu disse. Eu entendo assim, Kátia, a frase. Não tem como. A gente vai estar... Sempre que nós estamos pensando, nós estamos criando. Ele fala aqui, ó. A mágica é o uso da mente de forma criativa, porém equivocada ou não mental. A gente está sempre criando, a gente está sempre interagindo. Então, quando a gente usa da ferramenta do milagre, quem está recebendo qualquer manifestação nossa, ele não está sendo impactado por isso que ele diz aqui, por depreciação, né? A gente está exaltando algo ruim ou negativo. Eu entendi assim. Agora eu entendi, sabe? É que Tá? porque veio ou, né? Aí eu fiquei meio que no ar assim. Ou a de quem eu recebe, né? É possível, né? Sim, que você está na sua meditação, né? E alguém receba, a pessoa está lá na meditação dela sem expectativa nenhuma, só está ali. E é possível que, como somos uma única consciência, é a minha maneira de falar, então é possível que aquela pessoa, daquilo que ela está carecendo, ela recebe. Ou então você resolve, né? Alguém magoou você e aquilo entrou torto. Você vai ter que sentar. Sim, sim. Então é isso. Você não entendi. vai exaltar os seus pensamentos, você não vai depreciar você mesmo e o próximo. Porque vamos dizer que a princípio, como a gente age? A pessoa me magoou.
Então, eu estou magoada com fulano ou com a fulana, né? A gente nunca se dá conta que não é bem assim, mas é assim que a gente age. Então, aquilo entrou. Vamos dizer assim, entre aspas, o lixinho entrou. Você vai ter que sentar. Você vai ter que perdoar aquilo. Porque você tem que tirar tudo aquela ilusão sobre aquela pessoa, sobre aquela situação da sua mente. Então, quando você não está exaltando, não está depreciando o pior daquilo, né? Porque a tendência nossa é mágoa e mágoa, pena de si mesmo, né? Aí a gente depois, às vezes dá pena, passa para raiva, depois chora, grita. Ou seja, a gente pode ir num bolo, né? A gente pode ser múltiplo, né? Tudo negativo. Então, quando você perdoa, quem recebe, a pessoa não recebe isso. Porque já pensou, você está com. É isso que a gente não entende. Estamos com uma mágoa de alguém. Primeira coisa. Quando nós estamos com a mágoa de alguém, embora nós manifestemos a mágoa para o lado de fora, a mágoa está passando por aqui. Então, a mágoa está nos corroendo por dentro. Aí o que acontece? Se a gente não faz o que tem que fazer, às vezes a mágoa vai para o lado de fora, né? No sentido, podemos ir lá falar alguma coisa, expressar alguma coisa. Entende? É nessa ideia, né? Sim. Então, Ok. podemos aí tirar o lado de fora, mas a mágoa já está aqui dentro. Vai ter que sentar e vai ter que perdoar. Posso fazer outra pergunta? Sabe? Sim. É que essa frase, ela me tocou assim profundamente, sabe? Por exemplo, você sabe que uma pessoa, né, não sabe nem o nome dela, mas ela está lá em algum lugar e você sabe que ela está com algum sintoma, um sintoma básico. É possível que você, fazendo a sua meditação, né, olhando para você, que a pessoa lá, na pessoa, entre aspas, né, ela deixe de sentir aquilo que ela está sentindo sem que você nem saiba que ela está sentindo aquilo. É isso que me chamou a atenção aqui nessa frase. Então, ou a de quem recebe, né? Ou a de quem o recebe. Um milagre. Então, assim, eu vou falar só um pouquinho, porque eu não lembro de todo o texto. Tá bom. Porque tem até no canal aí eu gravei a oração, né? Entendeu? Então, aí a gente começa a entender que se a gente orar por si mesmo, nós estamos orando pelo próximo. Porque toda vez que nós olhamos para o próximo, ele doente, ele preocupado, ele com falta, é assim que a gente emana o nosso pensamento e a nossa ideia com ele. Então, devemos orar por nós mesmos, por esse pensamento equivocado, por esse sentimento equivocado. E eu acredito que isso que você disse aconteça. Mas eu vou pegar muito de leve nisso, porque eu não tenho um profundo, uma ideia muito certa sobre isso. Porque ainda, isso que você falou não é impossível de acontecer, mas existe uma forma certa de fazer. É isso que eu quis dizer. Não é certo assim como se fosse especial. O que eu estou querendo dizer é que internamente, se nós conseguimos esse estado certo, aquilo realmente, né? Por isso que às vezes a gente ouve falar que alguém se curou, que alguém recebeu alguma coisa assim, né? Porque a pessoa estava sintonizada exatamente na sua mente certa, ele estava sintonizado com a fonte. Porque você saberia explicar direito isso agora, não. Sim, mas eu associei isso também à sua fala no final da leitura, quando você diz assim, eu não vou dizer com suas palavras, mas quando você diz assim que aquilo que eu estou fazendo aqui, eu posso mudar, a pessoa muda o mundo, você falou alguma coisa assim, então aquela pessoa lá está com, eu nem sei que está, você não sabe que está, mas o que emana de você, se a pessoa lá está receptiva, ela pode receber. Então você está falando qualquer pessoa, não está direcionando. Não, sim, com certeza. Não, isso aí, qualquer pessoa, sem dúvida. Grata, Sara. Eu penso assim também. Sim, muito grata. Gente, quando a gente está usando a mente certa, a gente está ajudando o mundo, gente. É isso que a gente tem que entender. Trabalho formiga. É isso. É que a gente dá tão pouca importância para os nossos pensamentos, mas a gente não tem ideia.
de como eles criam, né? Às vezes, né, nem sempre é legal, né? Então, quando a gente aprender a entender isso, como diz o Dr. Joe, não passaria um pensamento na minha mente que eu não quisesse. É diferente. Hoje passa um monte que eu nem vejo às vezes, né? Eu tô lá, né? Então agora não, agora eu tenho que começar a entender que pode passar pensamentos na minha mente, mas que eu quero, né? Ou seja, a gente vai aprendendo essa ideia, esse mecanismo, né? Então, aí se usa os vários aspectos. Porque daí o que acontece? A gente vai tirando, no início a gente é um tonel cheio de lixão. Então a gente vai tirando lixos e lixos de pensamentos, de coisas. Aí depois, né, dá uma certa balanceada, melhorada, e aí é um subir, a gente desce, né, para botar assim, desce porque a gente vai ter que cavar mais, né? Quando eu falo desce, é porque a tensão tem que ser maior. Há um desprendimento, uma forma mais ativa de estar olhando para ver esses pequenos detalhes aí, né? Como a Leila disse, né? Antes, provavelmente era o controle completo, isso completo, né? Agora a gente já não consome o cardápio completo, né? A gente já diminuiu algumas coisas. É isso que eu entendi. Grata, Sara. Porque é bem assim. Mas pensa, eu penso que eu hoje, assim, eu sei que eu tento falar de uma forma mais simples para que a gente consiga entender, né? Porque somos todos muito iguais, né? Pode ser que talvez, né? Mas assim, se fosse falar de uma forma muito ilustrativa, muito assim, eu acho que ficaria mais difícil da gente entender, né? Mas eu penso que quando eu olho esses pequenos detalhes em mim, né, que eu comentei agora, eu me sinto agraciada, gente. Porque não faz muitos anos que eu entendi isso, né? De a gente entender que não é essa mente, de que tudo que nós fazemos vai ter uma ação e uma reação, e é direto, né? Essas coisas, elas vão indo, assim, aí a gente vai ficando mais responsável, né? Quando eu falo responsável, é no sentido de ter, como o doutor Joe, ou seja, eu não quero mais esse pensamento de raiva e ódio na minha mente. Tudo bem que ele apareceu, que ele veio, mas eu não quero mais, é diferente. Né? Antes a gente às vezes se dava o luxo de querer e não querer, ou sentir ou não sentir raiva e ódio. Porque a gente podia, hora, sentir muita raiva. Não, agora eu sou na fase zen. Não sinto ódio, entendeu? A gente era um negócio meio complexo. Hoje a gente entendeu que tem algumas coisas que tem que ser extirpadas, elas não podem mais acontecer. Mas não quer dizer que elas não aconteçam, mas é diferente. A forma que nós vamos olhar para isso. A gente não tem mais sentimento de pena, a gente não tem mais sentimento de culpa, ninguém mais é culpado de nada. Olha que beleza, não existe nenhum culpado. Nem eu sou culpado. Mas tem a necessidade de ser solucionado, de ser resolvido, de ser extirpado, porque eu quero viver na paz de Deus. É o objetivo, é a meta. É simples, sintético o negócio. Né? Sem raiva, sem ódio. Não, é isso. Né? Não tem. A gente começa a usar a palavra não tem para explicar. Né? É assim que começa de vez em quando. E mais alguém quer falar mais alguma coisa? Porque a gente já está indo para o final aqui, né? Hoje eu falei bastante. Né? Mas alguém mais quer dizer alguma coisa, falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Kátia? Antes de eu falar, não sei, eu tô achando que a Fernanda quer falar alguma coisa. Quer? Seu microfone. Eu ia falar só que foi muito bem explicado. Você colocou muito bem tudo, tanto o que a Kátia falou, o que a Leila falou, deu para eu entender bem e aprender também muita coisa, que ainda falta. Tá bom. Merilene, por favor. Não, só para reforçar o que a Fernanda falou. Realmente a aula foi boa, você explicou, né? Quer dizer, é algo que se a gente fosse ler sozinha, né? Sem, assim, esse bate-papo, talvez não assimilasse bem, né? Ou seja, isso é como a Sara fala aí.
Hoje nós assimila isso, daqui uns tempos, né, Sara? Claro. Assimilar melhor, né? Mas foi muito bom, também gostei. Gratidão. Kátia, por favor. Sara, aqui na sentença 5, aí, ó, a última frase, ou será incapaz de restabelecer a mentalidade certa em outra pessoa. Você pode explicar isso para nós? Olha, eu acho que a gente já falou, mas eu vou para você talvez pegar o gancho. Ele fala assim, ó, é essencial, porém, né, que o trabalhador de milagres esteja em sua mente certa. Ou seja, a gente já entendeu. Sem presença, sem usar de qualquer ferramenta, né, para que aquilo seja parado, né, no sentido, ou usa o Ho'oponopono, as ferramentas do milagre, ou seja, qual for a ferramenta para parar a mente equivocada, ele fala assim, né, ou seja, é essencial, porém, que o trabalhador de milagres esteja em sua mente certa, ou seja, não pode estar na mente equivocada, mesmo que por um breve tempo. Qualquer um que não faz isso está dormindo, como diz aí, está morto, né, no próprio livro. Ou será incapaz de restabelecer a mentalidade certa em outra pessoa. Como é que você vai ensinar a mentalidade certa para outra pessoa se a sua mente está errada? Consegue entender? Você não ensina, você não vai poder. Qual é a função nossa? É fazer isso que nós estamos fazendo aqui, entender a ideia da mente errada, da mente certa, entender a ideia do Espírito Santo, entender a ideia de que os milagres são uma ferramenta, que o corpo, na verdade, ele é um instrumento de aprendizado, ou seja, tudo isso a gente não está estudando aqui, então vai pegar uma hora que você vai ser capaz de falar algo, não precisa ser essas palavras aqui, mas você vai explicar para a pessoa que dentro dela existe muitos, né, que ela nunca se deu conta de que ela não consegue ficar sem parar de pensar. Você fala, fica 10 segundos sem parar disso, né, 1 minuto. A pessoa já quando ela se dá conta disso, porque tem gente que nunca fez isso, ela nunca fez isso. Tipo assim, ela fechou os olhos e fala assim para si, vou ficar sem pensar. Muitas pessoas nunca fizeram. Elas podem tentar ficar calmas, mas a calma delas é pensando, ruminando, né? Então, quando ela se dá conta que ela é incapaz, ela se dá conta que ela não é um. E são muitos. Aí já começou o primeiro despertar. Isso a gente tem que ser capaz de falar para alguém, do nosso jeito. Não precisar esse livro, né? É isso que é importante a gente entender, né? Então é isso, por isso que fala que se eu não estiver usando a mentalidade, ou seja, se eu não estiver fazendo o que eu estou estudando, o que eu estou querendo fazer, ou o que eu devo fazer, vou botar assim, eu não estou ensinando ninguém, eu sou mais um a atrapalhar. Entendeu? Do jeito que eu já estava fazendo, mas eu sou mais um, porque eu não estou ensinando o próximo. Isso é a diferença entre uma pessoa que começa a trabalhar sobre si e já, de vez em quando, é capaz de ensinar alguém aquilo que ela entende, aquilo que ela sabe. Tá? Não é tipo assim, ler um livro e virou doutor. Né? Aí é capaz de mudar a ajuda do próximo, ajudar o próximo. Não é assim, não é isso que é para acontecer? Então é isso que a gente está fazendo, está se preparando, conhecendo a si mesmo, entendendo todo esse mecanismo, né? E hoje eu vejo que aqui a gente não conversa de uma outra forma, mas já começa, porque é isso, ou seja, a gente consegue conversar, a gente tem um diálogo, né? As palavras, elas têm significados, as frases têm significado, o andamento do nosso estudo, ele vai tendo um significado. Significa dizer o quê? Que a gente está aprendendo junto. Então, o que a gente está aprendendo junto é capaz também de nós ensinarmos para o próximo. E aquilo que a gente sabe. Só isso. Kátia, por favor. Vocês me perdoem, mas aqui eu vou fazer uma pergunta, Sara. Ali, lá onde eu falei, né? Ou a de quem o recebe, qual é a ligação que tem essa frase, ou a de quem o recebe, com, na última sentença,
restabelecer a mentalidade certa em outra pessoa. A Caixa tá acabando comigo. Vou tentar. Não, eu estou falando isso porque você pegou o texto, dos pedaços do texto, foi para cima, foi para baixo, mas a gente pode tentar, tá? Vou pegar aqui, peraí. Peraí. Deixa eu pegar aqui. Não exalta, nem tal. Aí, assim, essencial. Eu acho que essas duas frases, elas são muito parecidas. Elas são quase iguais, né? Embora elas possam parecer. Então, eu entendo exatamente o que eu acabei de dizer. Você não ensina se você não viveu aquilo. Por isso a diferença de um grande mestre ou de uma grande mestra, de um grande homem, de uma grande mulher, aí eu estou falando aquelas espiritualmente exaltados, que chegaram a algum lugar, por isso que eles nos ensinam, porque eles viveram aquilo. Então eles são capazes de nos ensinar o caminho, ou de nos mostrar aquilo que a gente precisa. Uma pessoa que não faz isso, embora ela leia, ela é limitadíssima. Ela ensina muito pouco. Sim, mas eu fiz uma pergunta para você, linkando essas duas frases, porque você positivou, né? Quando eu falei assim, e você está meditando e aquela pessoa recebe, é ligado a essa frase, né? Como está aqui, ou a de quem o recebe e restabelecer a mentalidade certa em outra pessoa. Se uma pessoa está aberta para isso, ela não sabe nem o que é, na verdade. Eu estou aberta, eu estou querendo sair dessa agonia que eu vivo, alguma coisa assim, né? Então, você está aí fazendo sua meditação, simplesmente porque está. E essa pessoa que está aberta, porque já não sabe mais para onde correr, ela está aberta porque vem de bom. Ela também recebe o que emana da consciência que você é. É essa a pergunta. Isso é um exemplo, tá? É que, assim, não colocar em caixinha. Sim. Né? Então, assim, numa meditação, no caso, você está falando de olho fechado, tá? Tudo isso pode acontecer. Mas a gente andando no shopping, isso também pode acontecer, gente. Exatamente. É isso que talvez... Não, porque às vezes ficou assim, né? Não, isso é o que a gente deve ser, deve viver, né? Estar ligado à mente certa, andar no mundo pautado em cima da mente certa. Conforme nós andamos, a onda eletromagnética do nosso campo, né? E aí entra na outra parte científica, ela anda junto, ela encosta no próximo. Então, de uma certa forma, há algo, né? Tá. Acontecendo ali. Eu posso falar uma coisa? Por que eu te fiz essa pergunta? Porque existe uma crença muito limitante, né? Quando, por exemplo, eu era criança, levava para benzer, na benzedeira, né? E aquela criança ficava bem ou não, mas tem essa memória dentro, né? Essa crença de que só a benzedeira vai tirar a dor da criança ou do adulto. Então, será que essa memória dentro de uma pessoa também não pode ser um obstáculo de receber de quem está emanando? Porque quem está emanando não tá contando nem para quem, nem por quê, ela só está sendo, né? Como você falou. Agora eu não entendi direito, explica melhor. Eu entendi, mas eu não entendi uma coisa juntado com a outra. Porque assim, né? Até hoje acontece isso. Não, eu vou explicar. Uma pessoa pega e leva alguém a uma benzedeira e ela faz a reza. Aí surgiu a crença da benzedeira. Aí ela se sente bem, então ela acha que a benzedeira ajudou ela. Né? Então, vamos dizer assim que a partir dali ela tem uma percepção positiva do benzedeira. Sim. Tá, aí, parou aí, continua agora. Sim, aí aqui no nosso estudo, né, ou a de quem recebe e restabelecer a mentalidade certa em outra pessoa, não é aquilo que você falou, não, eu só estou meditando, ou então eu estou no shopping, mas eu estou presente. E quando eu estou presente, quem é que está funcionando? Aí quem tiver receptivo vai receber, sem que você saiba, quem a pessoa não sabe de onde veio, mas desde que de repente milagres acontecem também. Agora eu falo de milagre de cura mesmo, assim.
Essa Não é, pergunta, eu acho que nada, é que não é nada impossível. Gente, a gente é criativo, né? Mas assim, eu posso dizer como eu vou comigo, né? Eu tento fazer o melhor por mim mesmo e ser a melhor versão de mim mesmo. Estar em qualquer lugar e tentar estar ali. Então, vamos dizer assim, que é a única coisa que eu tento. Eu não vou muito mais além que isso. Embora eu entenda que se eu estou numa frequência melhor, tudo em minha volta vai vibrar melhor. Tudo acontece, né? Porque eu começo a olhar o mundo melhor. Sozinha, por exemplo, eu começo a ver tudo melhor, né? Logicamente, se eu estiver com mais pessoas em volta, se eu estiver vivendo dessa mesma forma, tudo será dessa forma. Mas eu vou só até aí, entendeu? Mas você respondeu a minha pergunta. Tá? Muito grata, viu? Porque assim, porque algumas coisas são não é particulares, mas elas são detalhes que eu não saberia responder, eu não tenho essa, né? Então eu posso ir por mim. Como eu faço hoje, comigo, né? Pode ser que depois eu melhore ou aumente uma compreensão sobre isso, mas eu vou até aí. Sim, e era isso aí que eu estava esperando ouvir de você mesmo, tá? Muito grata. Tá bom. E aí, gente, deu? Porque a gente já passou um pouquinho aqui. Mais alguém quer falar alguma coisa? Então, foi um prazer, né? E aí a gente se encontra alguns domingos e outros semana que vem. Tá bom? Um grande abraço. Um grande abraço também, gratidão. Tchau. Abraço para todo mundo. Pra Tchau. todos. Fica com Deus. Abraço a todos.